Abra comigo no segundo livro das Crônicas, o capítulo é o de número 7. Se o meu povo se chama pelo meu nome. Segunda Crônicas, capítulo 7. Enquanto você procura, eu quero mais uma vez agradecer ao nosso apóstolo, o apóstolo Remi Ramon, pela intercessão, pelo pai que é, pelo amigo, por ser esse líder. Deus abençoe a ele e a vida de toda a família. Muito feliz em encontrar aqui o senador Magno Malta, meu irmão, meu mestre. Logo que eu entrei em Brasília, eu fui procurar o gabinete dele. Pedi para ele me ensinar um pouquinho da arte da legislatura. E eu tenho muito orgulho de servir nesse mandato ao lado do senador. Deus abençoe o senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, quem encontrou, diga amém. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e fique de pé mais uma vez. Pegue na mão da pessoa mais perfumada que estiver no seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos este espaço ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar no alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a salvar de alegria. Os que vieram se arrastando voltarão voando para suas casas. Antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerca este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Porto Seguro. Porque se não sumirem, serão aniquilados pelo poder da sua glória e majestade. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam e trazerem brasas de fogo nas mãos. Comecem a espalhar essas brasas entre nós. E hoje é um de cheio do Espírito Santo. Fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem então no seu assento aplaudindo a Jesus. Eu ministro o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei um microfone como esse para pregar. Não tenho na minha memória lembranças de outra coisa que eu tenha feito na minha pré-adolescência. Todos os dias que eu me recordo falando do amor dele, falando da vida dele e dando sentido às demais vidas. Hoje eu tenho 41 anos. Sei que estou com cara de 50. O tempo passa e a gente vai junto com ele. Mas eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança desde criança de um culto onde Jesus tenha faltado da reunião. Quem a Deus entendeu, eu vou melhorar a sentença. Eu quis dizer desde criança. Eu não me lembro de nenhum culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Muitas vezes, por força do momento, o pregador, o pastor, às vezes chega depois que o culto começa. Às vezes é obrigado a sair antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Ele deixou uma promessa
promessa, ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só quem pertence a essa igreja dá um grito daquele tamanho. Glória a Deus. Eu vou pedir a bondade do sonoplasta para me dar um pouquinho de agudo aqui no som do palco, um pouquinho só de agudo. E eu não sei onde você está, mas eu vou te dar um beijo depois, onde você estiver. Bom, muito obrigado. Pedir ao pastor Roberto que mude a música. Eu pensei e orei a Deus o que falar nessa noite. E o Senhor me trouxe à memória o texto que eu li. O texto que eu li é lindo, é magnífico. É cheio de revelação. É um texto da inauguração do primeiro santuário fixo de alvenaria aqui neste nosso mundo. O homem que teve a oportunidade de dar a Deus esse santuário foi Salomão. Na verdade, nasceu no coração do pai dele, o grande Davi. Mas Deus impediu Davi, por causa de uns feitos na sua vida, e coube a Salomão a construção e a inauguração daquele poderoso santuário. Se só a história em si já nos enche de alegria, imagine a alegria que vai ficar no seu coração quando eu trazer aqui para você algumas revelações de como foi que essa história começou. É claro que quando olhamos de soslaio para Salomão e vemos ele aqui nesse capítulo falando, orando, dando a Deus sacrifício, a primeira coisa que vem à mente do bom crente é que Salomão é um homem extremamente piedoso, fiel e justo. Mas quem conhece o coração do velho rei sabe que Salomão passou de longe da pureza e da santidade. Na verdade, tudo que envolveu de glória e espiritualidade a inauguração daquele templo não tinha nada a ver com Salomão, mas com uma figura que mal aparece no capítulo, com um herói anônimo, com um elemento surpresa de Deus para aquele tempo. E oxalá que a mesma unção que veio sobre aquele homem venha sobre todos os que vieram para essa festa. Quando Salomão recebeu das mãos do seu pai a ordem, quando ele recebeu a planta do santuário, quando ele envolveu os homens na construção, quando ele chamou seus conselheiros, os seus sábios, e cada um deles recebeu uma ordem, uns para trabalhar com ouro, buscar prata, madeira e tantas coisas mais, houve alguém que aconselhou o rei dizendo: já que vai construir um santuário tão belo para o Deus de Israel, é necessário que no dia da inauguração tenha dentro do santuário a mais bela e pura adoração. A tradição diz que Salomão dá ordem para que então preparem os melhores levitas, que busquem o sacerdote de renome da época e que preparem o maior mestre de música, que preparem para eles naquele tempo um louvor que seja à altura da inauguração do tamanho daquele santuário. A tradição diz que um dos conselheiros se aproxima de Salomão e diz para ele: infelizmente, o maior de todos os compositores de nossa época não pode mais compor. E não é porque ele não tenha capacidade, é porque ele foi jubilado. Cabia aos sacerdotes daquela época uma jubilação aos 50 anos de idade. E esse homem, que agora tinha pouco mais de 50 anos, havia sido jubilado. E Salomão, muito prático, como é prático, um homem sábio, diz então que venha alguém que fique no lugar dele. Diz a história que alguém insiste com ele, dizendo: mas para a altura dessa construção não podia ser outro, tinha que ser aquele que foi jubilado. Então Salomão diz: mas se a lei diz que ele foi jubilado, tem que haver outro para estar no lugar dele. Todavia alguém lembra ao rei que ele não é um homem normal, ele é o rei. E o rei pode revogar em tempos de crise algumas leis que não ferem a santidade. Salomão ouve o conselho e diz: você quer então que eu revogue a lei e reintegre esse levita? Quer que eu traga ele de volta para que ele venha construir um hino? Tudo bem, farei isso. Trago uma carta, assino, coloco meu anel nele. Só que eu quero saber por que vocês querem esse homem. O que é que ele tem de tão gracioso? E as pessoas dizem: melhor você ouvir da boca dele. Um belo dia o rei está dentro do seu palácio e alguém anuncia: está aí um cantor, está aí aquele que vai construir a música que o senhor precisa e vai ouvir. Chega na presença do rei um homem que nessa época tem 55 anos, já está afastado, aposentado há 5 anos, mas o coração dele nunca se aposentou. Ao se aproximar de Salomão, Salomão olha de cima para baixo, de baixo para cima e pergunta: qual é o seu nome, cidadão? E o cidadão diz: o meu nome é aquele de quem Deus se apoderou. O meu nome é Asaf. E é esse Asaf que vai agora dar uma guinada na vida espiritual deste tempo da construção do santuário. Salomão, muito curioso, diz: falaram tanto de você, eu quero ver da sua boca.
ele aqui. E ele disse: o senhor tem paciência? Claro que tem. Então, o que eu vou lhe contar é uma grande história. Ela começa há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, o reino de Israel passou para a mão de um jovem rei. E esse jovem rei não era normal, porque qualquer rei normal se assentaria no trono e se deliciaria com tudo aquilo que o reino deu a ele. Afinal de contas, o reino que ele vai governar é o reino de Israel. E o reino de Israel tem palácio, tem riqueza, tem súditos, tem aí um armamento bélico. O reino de Israel tem moral diante das outras nações. E esse jovem rei vai se assentar no trono. Mas esse jovem rei não era normal, como eu disse ao senhor. Antes de se assentar no trono, ele observa que Israel, embora seja uma nação perfeita, é uma nação incompleta. Isso soa como um paradoxo, e de fato é paradoxal. Como é que uma coisa perfeita pode ser incompleta? O exemplo disso é um oleiro que está lá na sua olaria fazendo um vaso. O vaso só sai da olaria para uma loja quando o vaso está perfeito. Mas o vaso que sai da olaria perfeito ainda está incompleto. Uma vez indo a uma loja, uma senhora vai e compra o vaso perfeito. Ninguém compra vaso trincado, rachado ou quebrado. O vaso comprado perfeito ainda está incompleto. O vaso comprado perfeito vai à casa da senhora e a senhora então desembrulha, lava e coloca dentro dele flores e sabe mais o que. E aí o vaso que é perfeito ficou completo. Muito parecido com o reino que aquele moço vai administrar naquele tempo. É o tempo em que nós vivemos agora, já eu volto nesse assunto. Esse homem que vai assumir o trono, ele percebe que o reino que ele assume é um reino perfeito do ponto de vista dos homens normais. Mas ele nunca foi normal. Ele era um homem que ao mesmo tempo que tinha habilidade